Tudo bom, galera? Aqui é o Vitor do canal Sapiência e hoje eu estou aqui para mostrar um exemplo de resolução de sistemas lineares pelos métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Eles são métodos iterativos, ou seja, eles vão dando soluções aproximadas que melhoram conforme o número de iterações que a gente vai fazendo, ou seja, o número de operações matemáticas até o critério de parada. Nesse nosso primeiro enunciado, a gente tem o sistema linear 3x3, bem padrão, bem comum, e nele a gente vai aplicar os métodos de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel separadamente. E eu coloquei também aqui umas colunas para a gente monitorar a variabilidade das iterações. E aqui no nosso enunciado a gente tem que a gente vai resolver esse sistema linear 3x3 usando os dois métodos. Eu já preparei duas tabelas aqui. O enunciado do problema é esse aqui. Toda essa outra parte eu já deixei pronta para agilizar nossa aula. Ok. Essa é a mesma matriz daqui de cima. E vamos começar com o Gauss-Jacobi. Primeira coisa que a gente tem que ver para resolver um sistema linear por Gauss é checar a diagonal principal. A gente tem que ver se ela é maior do que os dois outros números da linha. Vamos checar aqui. Eu tenho aqui 8 em diagonal principal na parte do x. E 8 é maior do que 3 mais 4, ou seja, 7. 8 maior que 7, ótimo. 12 na linha do y. 6 mais 3 é 9, ou seja, 9 ainda é menor que 12. Eu tenho 6 aqui no z. 6 é maior do que a soma desses dois. 6 é maior que 5, ótimo. Isso quer dizer que esse sistema linear, quando eu botar no método de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, ele vai convergir. Se por um acaso não tivesse essa regra da diagonal principal confirmando para mim, eu ia ter números loucos aqui que nunca iam convergir. E caso batendo o olho você vê que não tem diagonal principal, dá uma olhada se você consegue rearranjar as linhas, trocando a primeira pela segunda, a segunda pela terceira, a fim de que você consiga fortalecer a diagonal principal para conseguir convergir. Ou seja, não desista do exercício logo de cara, porque a diagonal principal não converge. Tendo isso em mente, a gente vai isolar os valores de x, y e z de suas respectivas linhas. Essa vai ser a linha do x, a linha do y e a linha do z, para três equações em que eu vou dizer, com base nos valores de y e z, o valor de x, de z e x, o valor de y, assim por diante. Ou seja, eu vou isolar. Imagine que eu estou com essa equação aqui. Isso aqui eu fiz na mão, não é dado do exercício, mas é bem simples para vocês fazerem. Eu vou deixar o x desse lado, passei para lá. O 3y ficou menos 3y, passei o mais 4z para esse lado, fiquei com menos 4z, o 22 continua do mesmo lado, e como o x eu quero ele sozinho, eu peguei esse 8 e joguei para baixo da outra linha. Vamos só falar aqui do y para vocês terem uma ideia. Eu fiz a mesma coisa, só que com a segunda linha dessa vez. O y ficou desse lado, passou para lá. O z ficou menos 6z. Esse x que está aqui passou para o outro lado também como menos x. O menos 9 já está aqui desse lado como menos 9. E o 12, que é o coeficiente do y, passou dividindo para o outro lado. Eu fiz a mesma coisa com o z. Não tem segredo nenhum nessa parte. E essa parte vai ser usada para os dois métodos, tanto o método de Jacobi quanto o de Seidel. O chute inicial que a gente vai ter vai ser o 000. Às vezes você vai ver que no enunciado vai pedir um número específico. Quando não pede, eu gosto muito do 000 porque, bom, não tem erro, é o número mais neutro que você vai achar. Para a parte da tabela, aqui no x, eu vou implementar essa fórmula que eu consegui isolando a primeira linha. Vamos começar, eu vou pôr igual da fórmula, 2 parênteses, por quê? Porque eu vou dividir toda essa parte pelo coeficiente 8, que era o coeficiente do x. Abrindo aqui, o que eu tenho primeiro? Menos 3y, menos essa parte que está no y, f4, porque está travada, multiplicado pelo último y da última iteração, somado com, eu tenho menos 4z, esse 4 aqui, travado no F4. Tudo que for da tabela vai ser travado. Tudo que for aqui não pode ser travado. Por quê? Porque quando eu arrastar para baixo, eu quero que desça junto. E eu não quero que desça parte da tabela, senão vai dar um erro para mim. Isso aqui multiplicado pelo Z, que é o último, fechei. Multiplicado por, aliás, somado com o valor do outro lado,
F4 porque é a tabela. Vou fechar meu parênteses e dividir tudo isso pelo 8, que é o coeficiente do x. Travei essa célula também. Dei meu Enter, consegui o primeiro chute do y, a primeira iteração. Seguindo para a coluna do y, eu vou usar como base essa segunda fórmula que eu consegui a partir do isolamento dessa segunda linha. Vamos lá, eu tenho menos 6z menos o 6 travado, porque é a tabela, multiplicado pelo z da última iteração. Fechei. Vou somar com menos 3x menos esse 3 travado, multiplicado pelo último valor de x. Fechei. Somando com o menos 9, que é essa parte aqui da tabela. Vou travar no F4, fechar o parênteses e dividir tudo isso pelo 12, que era o coeficiente do y. Travei porque é a tabela. Dei meu Enter. Terceira parte, a fórmula do z que eu obtive pela terceira linha daqui. Vai ser igual, abre, menos 3 F4 vezes o último valor de x. Fechei aqui, somado com menos 2y menos 2, que era o valor do y, travado no F4. Esqueci só do meu parênteses aqui, F4, multiplicado com o último valor de y, somado com o valor do outro lado, que é esse aqui. No F4, fechei o parênteses, dividido pelo 6, que era o valor do z. Muito importante travar esse também. Dei meu Enter. Consegui os 3 chutes, entre aspas, né, iniciais. Eu vou puxar isso aqui para baixo, porque uma iteração sozinha não tem valor nenhum. Consegui esses valores. Com 20 iterações, eu cheguei em números muito próximos de 3 para o x, de 2 para o y e de 1 para o z. Que, na real, eu que já sei, estou contando um spoiler para vocês, é realmente os valores. Mas perceba que em 20 iterações ele conseguiu números aproximados. Isso foi no Gauss-Jacobi. Agora para o Gauss-Seidel é praticamente a mesma coisa, porém a gente vai ver que essa conversão aqui vai levar muito menos iterações. Vamos começar já. O esquema é muito parecido, ele só vai mudar uma coisa. Em vez de, como a gente fez aqui, puxar os valores que estão logo acima, nesse caso aqui, por exemplo, a gente já usaria o x mais recente disponível, que no caso seria esse aqui, em vez do de cima. É praticamente só essa a diferença. Aqui no z, por exemplo, em vez de usar esses dois de cima, poxa, eu já consegui dois resultados de x e y que são melhores do que esses de cima. Então, por que eu vou usar de cima? Eu vou usar de baixo. Foi isso que foi implementado no método de Gauss-Seidel. Vamos começar aqui. Eu vou colocar o igual, abre 2 da mesma forma. Eu vou colocar no x essa primeira equação. A primeira equação vai ser exatamente igual a que eu fiz aqui na Jacobi. Vamos lá. Menos 3 travado multiplicado pelo y, que é o meu último. Nesse caso não tem jeito, tem que usar de cima. Fechei. Vou somar com, abre parênteses, menos 4z menos 4 travado multiplicado pelo último valor de z, o mais fresco de todos, o mais recente de todos, somado com o 22, vou travar, fechei parênteses, dividir pelo 8. Essa parte aqui vocês já estão craque porque fizeram na outra tabela. Dei meu Enter, exatamente a mesma coisa, tanto que é a mesma fórmula, se vocês perceberam. Vamos aqui, agora na parte do y já vai ter uma pequena diferença, que é justamente, em vez de usar esse x, vou usar esse aqui. Usando a segunda fórmula, eu vou ter menos 6 travado multiplicado pelo último valor de z, esse é o último de todos no caso, fechei, somado com menos 3x menos 3, aliás, eu digitei igual ali, menos 3 travado multiplicado pelo último valor de x. Em vez de eu puxar o de cima, como eu fiz no Jacobi, eu vou puxar esse x, que é o mais recente de todos. Ele vai me dar um
um adiantamento nas iterações bem bacana. Vou somar isso com esse aqui, que é o outro lado, que é o menos 9. Travei a célula, fechei, divididos pelo 12. Travada também essa célula. Consegui um número um pouco diferente desse y aqui, porque a fórmula já não é a mesma como era no x. Abrir dois parênteses, vamos implementar isso aqui. Menos 3, que é esse valor, F4 multiplicado pelo último x que eu tenho, esse mesmo. Em vez de usar o de cima, eu vou usar o de baixo, porque ele é o mais recente e vai me dar um adiantamento bacana. Fechei parênteses, somado com, abre parênteses, menos 2y, travei, multiplicado por esse aqui, que é o mais recente. Basicamente são essas as diferenças. Somado com o 11 desse lado, travei a célula, fechei parênteses e divido tudo isso pelo 6, travado. Ok, temos aqui as três formas implementadas. Vamos puxar para baixo e vamos perceber que nós temos aqui, lembra que eu falei que provavelmente é 3 menos 2 e 1? 3 menos 2 e 1, isso em que? Em 14 iterações. Coisa que com 20 ele não conseguiu ver aqui no Jacobi. Vou até puxar aqui só para termos de sabermos quantas iterações demorou. Poxa, esse método aqui, você vê que mesmo assim ele ainda não deu exatamente o 3 menos 2 e 1. Aqui, em 14 iterações, claro que se você for analisar exatamente, nessa casa aqui tem infinitos casos decimais. Porém, o Excel achou, com essa limitação de números de casos que ele apresenta, mais próximo do 3 do que do 2,99999. E é bem bacana essa parte para saber que o Gauss-Seidel é um método mais avançado, no sentido de que, com menos esforço computacional, ou seja, menos iterações, isso pode ser refletido em tempo, em processamento, ele vai conseguir te dar um resultado mais refinado. E isso é bem interessante quando se trata de métodos iterativos. Agora a gente vai dar uma olhada na parte do erro, porque no exercício ele pediu aqui em cima, né, sobre a variação percentual. Nem sempre é necessário, mas eu acho interessante para a gente saber. A gente vai montar uma fórmula aqui, em que o erro percentual que a gente vai chamar vai ser o valor atual. Nunca vou travar aqui porque ele vai mudar, realmente eu não vou usar nada da tabela. Diminuído do último valor. E vamos dividir tudo isso pelo valor atual, que em tese seria o mais recente, o mais correto, o mais verdadeiro. Vou dar Enter. Vou puxar tudo para cá. Você pode perceber que aqui na parte do Z, ele já está na parte do Z por eu ter puxado. Vou pegar para cá também. Eu tenho aqui um percentual. Quando ele começa a dar menos que 0,1%, é mais ou menos nessa parte aqui para cá. Aqui ele está um pouquinho mais que 1%, aqui ó, pronto, 0,1%, todos estão no percentual. A gente já pode dizer que aqui é um resultado até bacana, mas, bom, não está ótimo. Vamos para cá. A primeira linha nunca dá certo, então chegamos na segunda, abro parênteses, esse aqui, diminuído do último, fechei, dividi pela segunda, que seria o mais refinado. Mesma coisa, puxei para cá, puxei tudo para baixo. Veja que o próprio erro entre uma e outra é muito menor nessa coluna do Seidel. E aqui ele vê erro pelaquela história que eu disse. Aqui tem casas decimais escondidas nesse 3. Porém ele é mais próximo do 3 do que desse 2,999. Por isso dá um número muito pequeno, com expoente de menos 8. E esse erro a gente já percebe que ele é bem reduzido. Algumas questões que podem aparecer sobre diferenciação no método de Jacobi e Seidel é que, basicamente, o Seidel ele é um pouco mais avançado, ele veio posterior do método de Gauss-Jacobi, e justamente por usar esses iterações mais recentes, ele dá uma vantagem
em termos de número de iterações até chegar no resultado mais refinado, bem bacana para cima do Jacobi. É uma coisa passível de ser perguntada nas provas de matemática computacional, métodos numéricos, cálculo numérico, seja qual a disciplina que você esteja vendo esses métodos. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado um pouco dessa explicação. Eu vou disponibilizar essa tabela aqui, já resolvida, para o pessoal ali na descrição do vídeo. Vocês vão poder checar a fórmula, dar uma olhada certinho, caso não esteja batendo, esteja dando uns erros. Muitas vezes isso acontece, é normal. É isso aí, galera. Ligados no canal Sapiência.